Olá pessoal, essa é mais uma aula do Instituto Aprovar de Ensinos. Para quem acompanhou aí nosso vídeo de Física parte 1, agora nós estamos em Física parte 2, tá? Nesse primeiro momento aqui, nós vamos diferenciar movimento uniforme, que é o mu, de movimento uniformemente variável, ok? Que é o move. Bom, mu e move. Vamos lá. Primeiro, vamos verificar relacionado à velocidade. No movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, ou seja, a velocidade é a mesma no decorrer do tempo. A aceleração é nula, ou seja, eu não tenho nem aceleração nem desaceleração. O móvel não acelera e o móvel também não desacelera, ok? As equações que a gente está estudando no movimento uniforme é a função horária S igual a S0 mais VT, que nós vimos no vídeo na parte 1, e V igual a ΔS sobre ΔT, que a gente aprendeu a calcular, certo? Hoje a gente vai trazer aqui algumas variedades. A primeira delas é o seguinte: toda vez, esse sinal aqui, olha, da velocidade, ele pode ser positivo ou negativo. Toda vez que esse sinal for positivo, né, quer dizer que a velocidade é positiva e então o movimento é progressivo, ok? Toda vez que esse sinal for negativo, a velocidade é negativa e o movimento é chamado de retrógrado. Mas em ambos os casos, a velocidade é constante. Como que a gente vai provar isso? Por exemplo, nessa pequena tabela aqui eu tenho tempos, variações de tempos. 0 segundos, 10 segundos, 20, 30 e 40 segundos. Nessa parte de baixo eu tenho a variação do espaço. 500 metros, 550, 600, 650 e 700. Que análise nós podemos fazer? Primeiro, que a variação do tempo ela é igual, ou seja, o tempo está aumentando de 10 em 10 segundos. E, por sua vez, a variação da distância também é a mesma, ou seja, está aumentando de 50 em 50 metros. Então, automaticamente, se eu fizer o cálculo de velocidade em qualquer um desses intervalos de tempo, a velocidade ela vai ser constante, vai dar o mesmo valor, ok? Diferente do move, em que a velocidade varia linearmente, ou seja, a velocidade varia no decorrer do tempo. No mu, a aceleração é nula, ou seja, não tem aceleração. No movimento uniformemente variável, a aceleração é constante, ou seja, eu tenho aceleração. E aqui são as equações do move, mas como hoje a gente vai focar no movimento uniforme, vamos nos reter a essa situação aqui de cima, ok? Então, pessoal, continuando aqui a aula, focando em movimento uniforme, vamos analisar mais detalhadamente essa função horária aqui, ok? O que nós já aprendemos? Que esse S indica a posição final do móvel, que é medida em metros. S0 ou SO indica a posição inicial desse móvel. V indica a velocidade e ela é medida em metros por segundos. E T indica o tempo, que é medido em segundos. E nós sabemos que entre velocidade e tempo há uma multiplicação. Então, S igual a S0 mais VT, beleza? Aqui eu tenho um exemplo 1 para exemplificar uma questão que envolve essa função. Nós temos S igual a 30 mais 5T. O que nós já podemos observar de antemão nessa função? Olhando apenas para a função, nós já conseguimos identificar dois valores. Quais valores são esses? Posição inicial, que é o S0, é sempre o número que está sozinho, é esse 30 aqui, olha. Velocidade é o número que está junto do tempo, do T. Então, a velocidade é 5. Com base nisso, eu já respondo duas questões aqui, que é a letra A e a letra B. Qual a posição inicial? É o número que está sozinho. Então, ó, S0 é 30. Então, eu coloco S0 igual a 30
metros. Qual a velocidade? Velocidade é o número que está ao lado do t, que é o 5, e ele é positivo, ok? Então, velocidade é igual a 5 metros por segundo. Qual é o tipo de movimento? Aí eu tenho que lembrar do sinal que envolve aqui a velocidade. Se o sinal é positivo, a velocidade ela é positiva e o movimento é progressivo. Se o sinal fosse negativo, a velocidade negativa e o movimento seria retrógrado, ok? Como o nosso sinal aqui é positivo, eu vou dizer que esse movimento é progressivo, ok? Beleza, então vamos lá agora fazer uma análise gráfica dessa função horária aqui. Essa reta aqui na vertical indica a posição S, que é medida em metros. Essa reta aqui na horizontal indica o tempo, que é medida em segundos, ok? E aqui nós vamos demonstrar esses valores, ok? Bom, aqui eu fiz 3 suposições. Primeiro, considerando o tempo 0, considerando o tempo 5 e considerando o tempo 10, que nós vamos avaliar as situações. Se o tempo for 0, eu vou substituir esse t aqui para 0. Então, eu vou ter o seguinte caso. S é igual a 30 mais 5 vezes 0. 5 vezes 0 vai dar 0, então resta o 30. Posição 30 metros. Se o tempo for 5, S é igual a 30 mais 5, que já tinha na função, vezes 5, que é o valor do tempo. 5 vezes 5, 25, com mais 30, 55. Ok? Se o tempo for 10, S igual a 30 mais 5 vezes 10, 5 vezes 10 é 50, com mais 30, 80 metros. O que eu observo? Que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação e depois eu somo com 30.